você é curioso, se você gosta de pensar como chegamos aonde chegamos, se você gosta de pensar em perspectivas para o futuro, se você gosta de ler, de história, esse livro é para você. Sapiens, uma breve história da humanidade, é aquele tipo de livro que, na minha opinião, tem a capacidade de agradar a muita gente. Ele foi escrito pelo historiador e professor israelense Yuval Noah Harari, eu acho que a pronúncia é essa, e ele nada mais é, como o próprio nome já diz, do que uma síntese da história da humanidade. Então ele começa lá nos primórdios do Homo sapiens, e Homo é o gênero e significa humano, enquanto sapiens é a espécie e significa sábio. Então lá nos primórdios existia mais de uma espécie de Homo, de humano, no mundo. E sim, houve um tempo em que pelo menos 6 espécies humanas coexistiram. E aqui o Yuval já levanta alguns questionamentos sobre se hoje, que a gente tem só uma espécie humana, a gente já tem racismo, xenofobia e todo tipo de preconceito. Imagina como seria o mundo se a gente tivesse mais de uma espécie humana coexistindo hoje em dia. Será que a gente se dividiria em castas? Será que teria uma hierarquização por espécie? Será que a gente se dividiria geograficamente? Será que a gente teria tido outras guerras mundiais, mas dessa vez entre espécies humanas? Enfim, dá pra ficar pirando nessas possibilidades, e isso é só o primeiro capítulo do livro. E aí o Yuval divide o livro em 3 grandes revoluções que acabaram mudando o curso da humanidade. A revolução cognitiva, a revolução agrícola e a revolução científica. Então lá nos primórdios, os sapiens não eram nada especiais, não tinha nada que os diferenciasse dos outros animais ou que fizesse com que eles se destacassem. No máximo tinha um cérebro grande que gastava muita energia, não era nada prático na hora da caça. Tinha outros animais que eram muito mais ferozes e mais velozes e que ocupavam lugares mais importantes na cadeia alimentar. E a gente vai acompanhando algumas evoluções da espécie ao longo desse livro, como por exemplo, o fato de que os sapiens conseguiram andar ereto e por isso as mãos ficaram livres, o que facilitava na coleta de frutas e sementes e fez com que os nervos das mãos se desenvolvessem. E aí por causa disso eles conseguiram desenvolver ferramentas que acabou sendo muito útil. E também o fato de andar ereto fez com que os quadris dos humanos fossem ficando cada vez mais finos. E como os humanos tinham um cérebro grande e uma cabeça grande, muitas mães e muitos bebês acabavam morrendo na hora do parto. Então as mães que tinham mais chance de sobreviver e os bebês eram aqueles cujos bebês não eram tão desenvolvidos. Eles nasciam antes do seu pleno desenvolvimento. E aí isso gerou uma maior necessidade de proteção e cuidado e, consequentemente, de sociabilidade. E a revolução cognitiva aconteceu há cerca de 30 a 70 mil anos e foi quando os sapiens revolucionaram ou mudaram completamente a forma de se comunicar. Porque outras espécies animais têm formas de comunicação e têm linguagem, mas o que diferencia os sapiens dos outros animais é que os sapiens são os únicos capazes de falar sobre ficção, o que o Yuval chama de realidade imaginada. E realidade imaginada, o que é isso, né? Por exemplo, a democracia, o amor, os signos, uma conta bancária, são coisas que não existem de fato, elas não são tangíveis, não existe uma árvore da democracia ou um mar do amor. Mas elas existem no nosso imaginário coletivo. Nós acreditamos nelas. Então elas existem e, portanto, elas fazem parte de uma realidade imaginada. Nós somos capazes de falar sobre coisas que não são factuais. E aí, alia-se isso à nossa capacidade de domesticar o fogo, de desenvolver ferramentas e de trabalhar, colaborar em um grande número de pessoas, e se tem como deu a ascensão do humano na natureza. Só que, como eu falei, as evoluções elas acontecem ao longo de muitos séculos e de muitos milênios para conseguir gerar um equilíbrio na natureza. Por exemplo, enquanto o leão vai caminhando para o topo da pirâmide, as suas presas vão aprendendo a correr cada vez mais rápido, porque assim vai gerando um equilíbrio. Só que os humanos acabaram se desenvolvendo e ascendendo de maneira muito rápida e não deu tempo das outras espécies, dos outros animais se adaptarem a isso. E a outra revolução é a revolução agrícola, que é quando teve uma grande mudança no modo de vida dos sapiens, que até então eram predominantemente caçadores-coletores. E aí na Revolução Agrícola foi quando eles passaram a viver de maneira sedentária e a plantar em grandes quantidades. E aí o Yuval também traz uma nova provocação que eu achei muito boa e interessante
sobre como nesse período houve um crescimento exponencial na quantidade de humanos no mundo, inclusive hoje a gente existe aos bilhões, mas não necessariamente o sucesso evolutivo de uma espécie significa sua felicidade. Né? Porque quando teve essa mudança no modo de vida, os humanos passaram a trabalhar muito mais do que os caçadores-coletores, a comer uma variedade muito menor de alimentos, porque era preciso plantar uma grande quantidade do mesmo alimento. Também, quando passaram a viver em suas casas, suas propriedades, esse conceito foi surgindo de propriedade e as pessoas passaram a viver em muros, né? Os outros tinham o que cobiçar e as pessoas tinham o que defender. Enfim, e aí ele traz essa provocação sobre como não necessariamente, porque o nosso modo de vida mudou, porque hoje a gente existe aos bilhões, não necessariamente isso significa que somos mais felizes que os nossos ancestrais caçadores-coletores. E isso acontece com outras espécies também, como as vacas, as ovelhas, as galinhas, por exemplo, que existem aos montes pelo mundo, mas vivem vidas miseráveis antes de serem mortos para virar comida. E a revolução científica foi quando os humanos finalmente mudaram de mindset em relação ao conhecimento. Porque até então acreditava-se que tudo que tinha para saber no mundo já tinha sido escrito na Bíblia ou dito por pensadores e filósofos antigos. Então a revolução científica foi quando finalmente se admitiu a ignorância, admitiu-se que não sabia, que era preciso estudar, investigar, fazer testes e pesquisas para descobrir as coisas e para aprender. E nesse período a ciência avançou muito e sempre impulsionada por interesses políticos, econômicos e ideológicos. E o livro aborda outros temas como religiões, dinheiro, patriarcado, imperialismo, felicidade, enfim, muita coisa. E o Yuval tenta mostrar como essas mudanças no mundo elas costumam acontecer num fluxo contínuo, como existe um fluxo conjunto que leva o mundo sempre a um mesmo caminho para a mudança. Eu acredito que o jeito que o Yuval escreveu esse livro, que é uma linguagem muito simples, aliado ao tema, que é muito interessante, que acaba ensinando muita coisa, é o que faz com que esse livro seja tão especial e tenha virado um sucesso tão grande, porque ele foi um best-seller absoluto. Porque ele acaba se tornando uma aula e um entretenimento dos mais gostosos. Isso não quer dizer necessariamente que é um livro fácil de ser lido, porque o conteúdo é denso, então tem gente que vai querer devorar, mas tem aqueles que vão querer ler aos poucos, capítulo por capítulo. Tem as pessoas que vão usar como consulta, enfim, cada um vai ler do seu jeito. Mas o que importa é que realmente é um livro que acaba ensinando muito, dando muitas respostas, mas ao mesmo tempo deixando muitos questionamentos e provocações. E eu fiquei muito curiosa para ler os próximos livros do autor. E é isso, se você já leu o livro, deixa seu comentário aqui e me conta o que você achou. E se você gostou do vídeo, se inscreve no canal para acompanhar os próximos conteúdos.